E aí, seus clubistas, tudo com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver 5 jogadores que supostamente foram ingratos com o Fluminense, uma versão atualizada já desse vídeo. Eu já tinha feito, se eu não me engano, esse vídeo ano passado e agora estou atualizando porque já tiveram novos casos de suposta ingratidão com o Fluminense. Vocês sabem que não é de hoje que muitos jogadores que surgem na base do tricolor carioca acabam tempos depois jogando ali em rivais, alguns deles acabam saindo de graça do Fluminense sem o time receber nenhum centavo, que beira ali bastante de ingratidão. Então hoje eu fiz uma lista aqui completa para vocês de 5 jogadores que estariam sendo ingratos com o Fluminense. Claro, vou contar as histórias e vou deixar o julgamento para você que está aí do outro lado, para você julgar eles aqui nos comentários e dizer se você acha que foi ou não ingratidão. Aí vai mais da opinião de cada um mesmo. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Eu conto com o seu like, conto com o seu apoio de coração. Então aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfraoufc. Lá no Instagram a gente tem um contato mais direto, consegue trocar uma ideia mais da hora. E é isso, bora pro vídeo. O primeiro e novo caso de suposta ingratidão com o Fluminense é do atacante /meia Marcos Paulo. Ele que é um jogador que foi formado no Fluminense, inclusive subiu junto ali com o João Pedro naquela leva de promessas do Fluminense. João Pedro que hoje atualmente está jogando no Watford da Inglaterra, e o Marcos Paulo ficou um tempinho a mais no Fluminense. E a questão dessa suposta ingratidão do Marcos Paulo com o Fluminense começou a ocorrer depois ali que o Fluminense tentou renovar o contrato com o jogador. O garoto de Xerém, que amava o Fluminense, que era louco pelo Fluminense, que queria fazer história no clube, junto ali com o seu staff, quando foi procurado para a renovação, acabaram pensando um pouquinho só em si mesmos e não muito no Fluminense, que, lembrando, mais uma vez foi o clube que deu todo o suporte para o Marcos Paulo se tornar jogador de futebol profissional. Isso é algo que a gente nunca pode se esquecer, cara. Todo jogador deve ali uma parcela pro clube, cara. O clube deu suporte, o clube colocou ele ali para se tornar jogador profissional. É óbvio que tem também a parte do talento individual do jogador, mas só o talento individual de jogador não adianta muitas das vezes. O clube tem que acreditar no cara, tem que fazer ali um esforço também para o cara se tornar jogador profissional muitas das vezes. Marcos Paulo tinha contrato com o Fluminense só até o meio do ano de 2021. E ali o Marcos Paulo com o seu staff acharam mais vantajoso não renovar com o tricolor carioca e transferir o Marcos Paulo direto para a Europa. Assim eles poderiam lucrar um pouquinho a mais. E o Fluminense não ganharia nada mesmo sendo o clube formador, e não deu outra, foi isso que aconteceu. Marcos Paulo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid da Espanha e vai sair de graça do Fluminense em junho, quando seu contrato chega ao fim. O jogador inclusive está encostado treinando em separado por conta desse problema que ele teve com o Fluminense. E aí, rapaziada, para vocês é ou não ingratidão? O Fluminense ali fez bastante coisa pelo Marcos Paulo, cara, para ele se tornar jogador de futebol profissional, deu todo o suporte ao cara. E chega na hora o time não ganha sequer um obrigado por ter feito o que fez por ele. Eu não sei pra vocês, mas pra mim chega a beirar um pouquinho de ingratidão. Comenta aí embaixo a sua opinião. O segundo nome da lista é do volante Gerson, rapaziada. Esse já é um caso um pouquinho mais conhecido. Eu já até trouxe algumas vezes esse caso aqui pra vocês no canal. Como vocês sabem, Gerson também é um garoto de Xerém. Foi revelado pelo Fluminense, foi negociado para jogar na Europa. Foi lá jogar na Roma da Itália, teve um período na Europa, não rendeu muito e acabou retornando ao futebol brasileiro, ainda bem jovem o Gerson, e foi jogar no maior rival do Fluminense, o Flamengo. Até aí tudo bem, o jogador é profissional, escolhe onde joga, já não tinha mais contrato com o Fluminense, já não tinha vínculo nenhum com o Fluminense, apesar ali da torcida ter ainda muito carinho por ele na época, antes dele jogar no Flamengo. Mas o que pegou ali pro Gerson beirar essa ingratidão foi quando ele foi dar uma entrevista na Globo, né, cara? Que ele acabou falando que não queria jogar no Fluminense, que muitas vezes era obrigado pelo pai a jogar no Fluminense, que sempre foi flamenguista, que sempre teve o sonho de jogar no Flamengo. E essa entrevista dele deixou muitos torcedores putos da vida com o cara, né, mano? Muitos torcedores do Fluminense acabaram entendendo como ingratidão, tá ligado? Em vez dele enaltecer ali o Fluminense de alguma forma, falar que o Fluminense fez muito por ele, pra ele se tornar jogador de futebol profissional, ele preferiu meio que, sei lá, de alguma forma acabou suando como desmerecer o Fluminense, como se o Flamengo fosse mais importante, mesmo ele tendo sido formado em Xerém, tá ligado? Não pegou bem essa entrevista do Gerson e para muitos torcedores do Fluminense ele foi ingrato com o clube, mas comenta aí embaixo a sua opinião também.
O terceiro caso é bem recente, inclusive aconteceu aí no último final de semana, que é do meia Miguel, o Miguelzinho. Para muitos torcedores do Fluminense, ele está sendo ingrato com o clube. Isso porque, né, o Fluminense é o clube formador do Miguel. O Fluminense deu todo o suporte para o Miguel se tornar jogador de futebol profissional. E assim, na primeira oportunidade que teve, ele foi lá e colocou o Fluminense na justiça. Não em si o Miguel, muitos comentam que é mais o pai dele, que foi lá, brigou com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e colocou o Fluminense na justiça. Isso, obviamente, usando algumas brechas de contrato para o Miguel sair de graça sem o Fluminense receber nenhum centavo. Então é mais um caso de um jogador formado pelo Fluminense, mais um caso de um jogador formado em Xerém que sai de graça do clube sem o Fluminense receber sequer nenhum centavo. A decisão final da justiça ainda não foi tomada, mas deve ser tomada em breve e provavelmente o Miguel não vai jogar mais pelo Fluminense. Não vai mais jogar pelo Fluminense e pode até realmente sair de graça, o que beira a ingratidão, né? O cara formado pelo clube e chega na hora o Fluminense não ganha um centavo sequer pela formação do jogador. É bem complicado, rapaziada, mas comenta aí embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que Miguel foi ingrato com o Fluminense? Também tem a questão dele não estar sendo aproveitado, dele não estar jogando, que deixa o jogador infeliz, mas também existe toda a questão de gratidão ao clube que não foi muito colocada na balança. O próximo nome da lista é do atacante Pedro, hoje no Flamengo, hoje jogador do Flamengo, que é mais um cria de Xerém que foi pro maior rival, né, pro Flamengo. E a questão da ingratidão do Pedro é por ele ter colocado o Fluminense na justiça, ali pedindo valores milionários, isso logo depois dele ter acertado com o Flamengo. E não só isso, né, o Pedro, quando ainda era jogador do Fluminense, deu algumas declarações de amor ao clube, falando que sempre daria prioridade para jogar no Fluminense aqui no Brasil, que tinha um carinho especial pelo Fluminense, mas na primeira oportunidade que ele teve foi jogar logo no maior rival, que era o Flamengo. Muita gente já sabia dessa história, que o Pedro sempre foi flamenguista, já tinha até sido rejeitado nas categorias de base do Flamengo quando o Fluminense abriu as portas para ele e deu a oportunidade dele virar jogador de futebol profissional. O Fluminense acreditou no Pedro, quando muitos ali não acreditaram, foi lá o time que acreditou nele e que hoje ele deve muito, né, por ter se tornado profissional. O Pedro colocou o Fluminense na justiça, fez alguns tweets polêmicos na época que acertou com o Flamengo, que soaram como alfinetadas ao Fluminense, e a relação entre Fluminense e Pedro, a relação entre o torcedor do Fluminense e Pedro é bem ruim até hoje. Muitos torcedores realmente chamam ele de ingrato com o clube, mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre o caso do Pedro. E por fim, para finalizar o vídeo, temos um caso aí que também é bem recente, que é do volante Dodi, que é mais um jogador que a torcida do Fluminense tinha um carinho muito grande quando estava jogando bem no time, mas que depois a torcida acabou ficando bem chateada com ele. Foi mais uma situação de renovação de contrato que não foi renovada e mais um jogador que acabou saindo sem o Fluminense sequer lucrar nenhum centavo. Dodi não foi revelado pelo Fluminense, mas foi o Fluminense que o mostrou pro futebol, que abriu as portas para ele. Foi o time grande que o colocou ali na mídia, para ele hoje poder jogar no time que está. E o Fluminense não lucrou nada com o Dodi. Na época eu lembro que o empresário do jogador não cedeu em nada pro Fluminense. O próprio Dodi também sempre falava que quem resolvia as coisas da carreira dele era o empresário, mas no final das contas foi o Fluminense que se ferrou, porque o jogador saiu de graça sem o Fluminense receber nada. Tipo, o Fluminense foi vitrine à toa. Mais ou menos isso, e para alguns torcedores o Dodi é ingrato, muitos torcedores não gostam do Dodi por conta disso, mas comentem embaixo a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa por hoje, isso, Francisco, é nóis e fui!